A respiração, ela acontece da seguinte forma, sempre puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, sem fazer pressão nos lábios. Então, o aluno, o cliente, ele vai abrir a boca levemente e soltar o ar, para não tensionar a musculatura cervical e do pescoço e também não elevar a pressão arterial. Inspirando pelo nariz, ele vai ter uma abertura, uma expansão de caixa torácica. A expansão da caixa torácica, ela acontece da seguinte forma. Nós vamos buscar a consciência no aluno de que ele precisa, no momento de puxar o ar, abrir as costelas. Então, ele pode até colocar a mão sobre as costelas e sentir esse movimento. Toda a caixa torácica ela vai expandir nessa direção, para frente, para trás e para as laterais. Tá? Então, ela faz todo esse aumento do diâmetro da caixa torácica. Durante esse processo inspiratório, há a ativação de muitos músculos inspiratórios. E eu já consigo trabalhar a melhora da postura no aluno só através do processo de inspiração. Tá? Então, por isso que essa inspiração tem que ser a nível de caixa torácica, mantendo sempre essa consciência da abertura para frente, para trás e para os lados, para que o aluno não suba os ombros na hora de puxar o ar. Muito comum durante a aula, porque o aluno, quando ele começa a aprender o processo respiratório, ele inspira elevando os ombros. Isso pode causar muita tensão a nível de trapézio e também de músculos cervicais. Então, por isso que a gente tem que fazer essa consciência de expansão de caixa torácica sem elevação dos ombros. Então, é importante criar alguns comandos, tipo, não esconda o pescoço, não eleve os seus ombros. Imagine as suas escápulas para trás e para baixo. Quando ele começa a buscar essa consciência, escápulas para trás e para baixo, como se fosse colocá-las no bolso, isso fará com que ele vá criando uma consciência maior de um posicionamento adequado durante a inspiração. Isso ele está fazendo de forma estática, mas a gente precisa entender que depois ele vai transferir para todo e qualquer movimento. Então, quando se refere a processo inspiratório, o que mais a gente precisa ter atenção e cuidado é a forma como acontece a expansão da caixa torácica. Não pode existir abdômen inflando. Por quê? Se eu inflo o meu abdômen e não a caixa torácica, eu posso puxar o músculo diafragma que está aqui, ele está inserido nas vértebras lombares, e ele vai puxar essas vértebras lombares para frente. E aí eu posso aumentar a curvatura lombar durante a inspiração. Isso pode aumentar a sobrecarga entre as vértebras, né? E isso a gente não quer. Então, por isso que no método Pilates não tem relaxamento do abdômen. O abdômen, ele se mantém levemente contraído quando faz esse processo inspiratório de expansão de caixa torácica. E quando há soltura do ar, a expiração, há um aumento da contração desses músculos. Ok? Então, agora vamos entender como funciona a expiração. A expiração, a gente vai buscar no aluno a consciência da contração em dois sentidos. Primeiro, fechamento dessas costelas. Então, quando ele fez a inspiração, houve uma abertura. Agora eu vou enfatizar que na expiração, a primeira coisa é empurrar as costelas para dentro e para baixo, em direção ao umbigo. Isso gerando nele uma consciência. Você vai fechar, imagine um zíper. Você vai fechar esse zíper de cima para baixo, em direção ao seu umbigo. Então,
fizemos a parte superior de fechamento das costelas. Mas quando a gente fala em complexo estabilizador, existem outros músculos envolvidos, como o assoalho pélvico, importantíssimo, que faz a base de todos os órgãos internos e da coluna. Então, nós vamos colocar a contração deste músculo junto com a musculatura abdominal. Então, quando eu faço a expiração, além do zíper superior, fechando as costelas em direção ao umbigo, eu vou fazer outro zíper imaginário, puxando essa contração para cima, ativando o assoalho pélvico. Quando eu busco no aluno essa consciência de contração de assoalho pélvico, eu vou falar para ele, imagine que você tem um zíper de baixo para cima, puxando o seu umbigo para dentro e para cima. Então, são duas ações a serem realizadas na expiração. Um zíper de cima para baixo, fechando as costelas, e um zíper de baixo para cima, ativando o assoalho pélvico, puxando o umbigo para dentro e para cima. Posso buscar também a consciência dele, se isso ainda for dificultoso para ele. Peço para ele, imagine como se você estivesse fazendo um xixi num potinho e você vai cortar o jato de urina. Essa é a ação do assoalho pélvico. Então, talvez para ele seja mais fácil relacionar isso a alguma ação. Então, você une mais um elemento para buscar a consciência desse aluno, desse cliente, dentro desse processo de entendimento de todo esse mecanismo. Muito bem, mas a gente precisa entender que existem outros músculos que são ativados, né? São músculos profundos. Então, quando eu ativo essa consciência, quando eu busco essa consciência e eu ativo o assoalho pélvico, ele está inserido aqui, ó, no mesmo local que o transverso do abdômen. Quando eu ativo o assoalho, falo para o meu aluno, puxa o seu umbigo para dentro e para cima. Ele vai buscar essa consciência, ativar o assoalho pélvico, que está inserido no mesmo local que o transverso do abdômen, vai disparar um ato reflexo para o transverso do abdômen, que vai se tornar uma ação voluntária. Então, eu ativei o assoalho pélvico, por consequência dessa ativação, há uma ativação da musculatura profunda de transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, estabilizador e que funciona como um cinturão de força, um cinturão de blindagem da nossa coluna. Ativando todo esse complexo do transverso do abdômen, vai acontecer a mesma coisa lá na coluna. Por quê? Porque o transverso do abdômen também está inserido no mesmo local que os multífidos, musculatura importantíssima para a estabilização da coluna. Então, através disso, eu faço outro ato reflexo de ativação dos multífidos, que se torna algo voluntário. Então, percebe como funciona todo esse complexo estabilizador? É um complexo que você gera uma contração, uma consciência no aluno, e ele vai ativando todo o centro de proteção da coluna, de manutenção da postura. Por isso que no sistema Metodologia Casa do Pilates, acontece desta forma. Porque assim, o aluno vai estar, além de desenvolver um exercício muito mais eficiente, ele vai estar protegido, mantendo as curvaturas da coluna enquanto realiza o movimento. Então, vamos para o nosso quadro. Aprendemos já no nosso auxiliar. E aqui, para vocês terem, é só uma visualização um pouco maior de como funciona isso. Está aqui o transverso, está aqui a inserção, tá? Essa inserção no pubis do assoalho e do transverso. Muito bem, está lá o transverso, também inserido próximo aos multífidos. E todo esse complexo será ativado pelo comando
Puxe o umbigo para dentro e para cima, ok? Lembrando que abdômen não relaxa no sistema Metodologia Casa do Pilates. Você vai manter, o aluno, o cliente, vai manter todo esse complexo ativado quando eu inspirar. E quando eu soltar o ar, eu vou aumentar a contração de todos esses músculos para que eu desenvolva um movimento mais equilibrado, um movimento mais eficiente, com muito mais domínio e controle do movimento. Muito bem, mas como acontece então esse processo respiratório com toda essa contração abdominal no movimento? Até agora eu falei com ele estático, né? Meu cliente, meu aluno está paradinho, eu só estou passando o processo respiratório, como funciona. Então, agora, vamos lá entender como funciona isso em todo e qualquer movimento. Então, no sistema MCP, o que acontece? Todo e qualquer movimento é realizado a mesma respiração, a não ser alguns exercícios que a gente acaba modificando para mudar a complexidade do exercício. Senão, a base do mecanismo respiratório no sistema MCP acontece da mesma forma. Então, sempre inspirando para preparar para realizar o movimento e realizando a expiração enquanto executa o movimento. Eu inspiro novamente e realizo a expiração enquanto estiver realizando o retorno do movimento. Por quê? Se é na expiração que eu tenho maior controle abdominal, então é na expiração que eu tenho que fazer o movimento, porque também é nesse momento que todo o complexo respiratório de contração da musculatura do centro do abdômen vai estar me auxiliando para que eu realize um movimento de forma adequada.